Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero falar com você sobre algo extremamente simples, mas que pode alterar profundamente a sua realidade financeira, a forma como você escreve os seus desejos. Não é sobre pensar, não é sobre falar, é sobre escrever de maneira consciente, estratégica e alinhada com a prosperidade que você quer viver. Porque existe uma diferença enorme entre desejar algo e estruturar internamente esse desejo como uma decisão. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural, a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada, explicada no link da descrição e no primeiro comentário. E eu começo falando disso porque muitas vezes o problema não é a ausência de oportunidade, é a forma como o seu sistema interno está organizado. Você pode até querer prosperar, mas se internamente você ainda estiver operando a partir de dúvida, medo ou sensação de indignidade, o desejo fica fragmentado. Escrever é uma forma de organizar a energia mental. Quando você escreve algo com clareza, você está escolhendo, e escolhas produzem resultados. A mente está constantemente materializando aquilo que você sustenta como verdade, mas ela responde com muito mais força quando existe definição. O ponto não é escrever qualquer coisa de qualquer jeito. O ponto é escrever de forma afirmativa, definida e consciente, como alguém que assume responsabilidade pela própria realidade financeira. Quando você escreve, você tira o desejo do campo abstrato e transforma em direção interna. E direção interna altera percepção. Percepção altera comportamento. Comportamento altera resultado. Existe um princípio antigo por trás disso. Palavras escritas de forma definida dissolvem obstáculos. Não porque exista algo místico acontecendo, mas porque quando você define algo por escrito, você reduz a ambiguidade interna. E prosperidade exige clareza. A maioria das pessoas quer dinheiro, mas escreve mentalmente escassez todos os dias. Reclama, dúvida, medo, comparação. Isso também é escrita interna, só que automática e inconsciente. Quando você passa a escrever conscientemente aquilo que deseja viver financeiramente, você começa a substituir o padrão antigo por uma nova identidade. Não é mágica, é organização mental, é alinhamento, é decisão sustentada. E nos próximos minutos eu vou aprofundar com você por que a escrita definida altera seu campo de percepção, como isso influencia pessoas e circunstâncias ao seu redor e principalmente como você deve estruturar o seu desejo para que ele não seja apenas um pedido, mas uma declaração interna de prosperidade. Quando você escreve um desejo de forma vaga, como eu quero ganhar mais dinheiro, a sua mente não recebe uma instrução clara, ela recebe apenas um impulso emocional. E impulso não sustenta prosperidade. Direção sustenta. A escrita definida é diferente. Ela não pede, ela declara. E isso muda completamente o estado interno de quem escreve. Perceba uma coisa, o dinheiro não responde à necessidade, ele responde à identidade. Se você escreve a partir da carência, reforça a carência. Se escreve a partir da decisão, começa a construir uma nova base interna. Quando alguém escreve algo como eu sou um filho do universo, eu sou um filho da fortuna, não está apenas repetindo uma frase bonita, está escolhendo uma identidade. E identidade é o nível mais profundo de programação mental. Não é sobre afirmar que quer riqueza, é sobre assumir que a prosperidade faz parte da sua natureza. O problema é que muitas pessoas escrevem uma vez, fecham o caderno e esperam que algo externo aconteça. Mas o ponto não é o papel, o ponto é o que acontece dentro de você enquanto escreve. Quando você escreve com convicção, seu sistema interno começa a se reorganizar, sua percepção muda. Você começa a notar oportunidades que antes ignorava, começa a agir de forma diferente, começa a se posicionar de maneira diferente, e isso altera resultados. Existe também outro detalhe importante: escrever remove o conflito mental difuso. Enquanto o desejo fica apenas na mente, ele compete com crenças antigas. Quando você escreve de forma clara e repetida, você está treinando o seu cérebro a aceitar aquela nova realidade como possível e depois
como natural. E não é coincidência que pessoas que escrevem metas financeiras específicas, valores definidos, estados internos desejados, costumam ter mais clareza e mais crescimento. Não porque o papel tenha poder mágico, mas porque definição reduz sabotagem. Quando você escreve algo como "eu estou aberto e receptivo à minha prosperidade ilimitada", você está, na prática, dizendo ao seu sistema interno que não depende apenas de circunstâncias atuais. Você está rompendo com a ideia de limitação. E aqui está um ponto crucial. Escrever não é implorar. Escrever é assumir. Se você escreve pedindo, você reforça a posição de quem não tem. Se escreve agradecendo como se já fosse parte da sua realidade, você começa a se mover como alguém que tem. Esse deslocamento interno é sutil, mas poderoso. E ele vai ficando mais forte à medida que você sustenta essa escolha diariamente. Só que isso ainda é a superfície. Porque existe uma camada mais profunda por trás da escrita que envolve percepção de provisão, responsabilidade e canalização de riqueza. E é exatamente isso que começa a determinar se a prosperidade flui ou se continua bloqueada. Quando você escreve um desejo financeiro da forma correta, você não está tentando convencer o universo. Você está treinando o seu sistema interno para aceitar uma nova frequência de realidade. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Prosperidade não é algo que você puxa para fora, é algo que você permite a partir de dentro. Existe uma ideia muito importante por trás da prosperidade ilimitada. A fonte não é a circunstância, a fonte não é uma pessoa específica, a fonte não é um emprego específico. A fonte é o princípio que sustenta a vida. Quando você escreve que não depende de pessoas ou condições para sua provisão, você está rompendo com o apego ao canal e começando a confiar na fonte. E isso muda tudo. Porque quando você depende de um único canal, você opera no medo. Medo de perder, medo de faltar, medo de não dar certo. E o medo trava o fluxo financeiro. Já quando você entende que existem múltiplos canais pelos quais a prosperidade pode fluir, você relaxa internamente. E esse relaxamento não é passividade, é confiança estruturada. Escrever algo como "novos canais de prosperidade estão se abrindo para mim" faz o seu sistema começar a buscar evidências disso. Sua mente passa a filtrar oportunidades de forma diferente. Conversas que antes passavam despercebidas começam a chamar atenção. Ideias que você ignoraria passam a fazer sentido. Isso não é misticismo, é foco direcionado. O problema é que a maioria das pessoas escreve uma vez e depois passa o dia inteiro reafirmando o contrário com pensamentos automáticos de escassez. A escrita precisa ser acompanhada de vigilância interna. Se você escreve que é próspero, mas mantém a postura mental de quem está sempre no limite, o conflito permanece. Prosperidade exige coerência. E coerência começa na identidade. Quando você escreve "eu sou próspero", isso só ganha força real quando você começa a agir como alguém que se considera digno de prosperidade. Isso inclui como você fala sobre dinheiro, como você decide, como você investe em si mesmo, como você reage diante de desafios financeiros. Escrever é o primeiro passo. Sustentar é o processo. Consolidar é o resultado. E existe um detalhe ainda mais profundo aqui. A escrita não apenas organiza sua mente consciente, ela começa a reprogramar padrões inconscientes. Porque repetição com emoção gera impressão. E impressão gera crença. E crença gera resultado. Só que se você não entender qual que é a forma certa de estruturar esse desejo por escrito, você pode acabar reforçando carência ao invés de fortalecer prosperidade. É exatamente essa a diferença que determina se a prática vira transformação ou apenas mais uma tentativa frustrada. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre escrever a partir da carência e escrever a partir da identidade. Quando alguém escreve "eu preciso de dinheiro", o que está sendo reforçado é a falta. Quando escreve "eu quero sair das dívidas", ainda está fixando a atenção na dívida. A mente não trabalha com negação, ela trabalha com imagem. E a imagem que você sustenta é o que começa a ganhar forma. Por isso, a estrutura da escrita precisa partir do estado já resolvido. Não é "quero prosperar", é "minha prosperidade já está em expansão constante".
não é espero que dê certo. As coisas estão se organizando perfeitamente ao meu favor. Percebe a diferença de frequência? Quando você escreve como quem espera, você vibra como quem ainda não tem. Quando escreve como quem reconhece, você vibra como quem já possui. E é essa vibração que reorganiza suas decisões, suas percepções e seus movimentos financeiros. Mas aqui entra um ponto maduro. Isso não é fingimento, não é auto-engano, é escolha consciente de identidade. Você não está mentindo para si mesmo, você está escolhendo qual versão de você será fortalecida. Porque todos nós temos duas vozes internas, a voz da limitação e a voz da expansão. A voz que diz não vai dar e a voz que diz é possível. A escrita alimenta uma delas e o que você alimenta cresce. Se você escreve diariamente declarações de prosperidade estruturadas no presente, com firmeza, com clareza, seu sistema interno começa a reorganizar crenças antigas. Padrões de medo começam a enfraquecer. Reações automáticas de escassez começam a perder força. Você começa a se comportar diferente diante do dinheiro. Começa a decidir diferente. Começa a enxergar diferente. E é nesse ponto que a mágica aparente acontece. Não porque algo externo foi manipulado, mas porque algo interno foi realinhado. Prosperidade nunca foi sobre convencer o mundo. Sempre foi sobre alinhar o sistema interno. E quando o sistema muda, o exterior responde. O que parece um simples ato de escrever, na verdade é um ato de comando interno. É você assumindo responsabilidade pela direção da sua consciência. É você declarando qual padrão será dominante. Mas existe uma razão pela qual muitas pessoas tentam escrever afirmações por meses e não sustentam o resultado financeiro real. E essa razão está mais profunda do que a simples repetição. E essa razão mais profunda é simples, mas exige maturidade para admitir. Não basta escrever palavras novas se o sistema interno continua governado por memórias antigas, medos antigos e interpretações antigas sobre dinheiro. A escrita é uma porta, mas quem atravessa essa porta é a identidade. Se sua identidade ainda está estruturada na escassez, na insegurança financeira, no medo de perder, no receio de crescer, então você até escreve frases bonitas, mas na hora de decidir, agir e se posicionar, volta para o padrão antigo. Por isso, prosperidade não é um evento, é uma reorganização interna. Escrever da forma correta acelera o processo porque direciona a mente. Mas se a base foi moldada por experiências de falta, humilhação financeira, comparação ou culpa por ganhar dinheiro, essa base precisa ser reprogramada. E é exatamente aqui que muita gente para, porque percebe que não é só sobre técnica, é sobre estrutura mental. Depois de tudo que a gente percorreu aqui, fica mais claro que prosperidade não é algo que se força. Ela é consequência direta do sistema interno que governa suas decisões, reações e escolhas financeiras. Se esse sistema foi moldado por experiências passadas, medos e padrões inconscientes, tentar mudar só no nível racional não sustenta a transformação. O método subliminar existe exatamente para isso. Eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural, por meio de um processo individual de hipnose personalizada, estruturado a partir da sua história e dos padrões inconscientes que moldam a sua relação com o dinheiro, Não é um curso, não é conteúdo gravado, é um processo profundo feito para atuar na base onde esses padrões foram instalados. Neste momento, existe uma condição especial de entrada no método subliminar. Ela não é permanente e não é divulgada abertamente. Essa condição é explicada em uma conversa direta, onde você entende se esse processo faz sentido para você agora. O link está na descrição e no primeiro comentário.